Terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre pecado. E é polêmico falar sobre pecado aqui no Antenados na Geral. Pastor Sérgio, você viu que a gente falou um pouco que às vezes, talvez o que a gente interpreta biblicamente do que é ou não é pecado, de alguma forma vai passar pela nossa percepção social e de cultura. Ponto. Tanto que aqui nós temos uma visão de eutanásia, que é algo altamente, né, sensível e discutível, de uma a favor, outra contra, dependendo da situação. Então, passa pelo nosso aprendizado, pela nossa cultura. Como é que você entende isso? André, eu fiquei maravilhado quando você começou a falar certas coisas que é uma realidade. O Silas também falou sobre a cobiça nos olhos, né? Somos engodados pela cobiça. Mas tudo começou assim. Não é pecado. Adão foi criado adulto, foi criado com os olhos abertos, entendeu? Vendo tudo, Jardim do Éden. E depois que ele casou com a sua mulher, aí a serpente foi lá, tentou eles comer o fruto. Diz que abriram-se os olhos e ele descobriu que estava nu. Como ele abriu os olhos e descobriu que estava nu, se ele já estava com o olho aberto? Ele abriu os olhos carnais. Ele estava aberto com os olhos espirituais. Não havia maldade. Não há pecado. E o André toma banho com a nenenzinha dele na casa dele. É a filha dele. Tá entendendo? Tem homens que entram com filhinha pequenininho, com criancinha, tomam um banho. E não há pecado nenhum. Mas quando a criança cresce, aí já não dá mais para tomar banho. Porque então os olhos se abrem. A idade da inocência e a idade da razão. Quando entra a idade da razão, a criança... Algumas crianças mais cedo, outras mais tarde, aí ele tem que se voltar para Cristo. Porque aonde abundou o pecado, né, superabundou a graça. No local onde eu prego, é gente que pecados que você fala assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas também a graça ali é em maior quantidade. Perfeito. Na vida daquela pessoa. Nós vemos que a mulher samaritana era uma mulher que ela tinha 5 divórcios, 5 casamentos, tá entendendo? E ela, como é que deve ser uma mulher que casa 5 vezes? Não deve ser feia. Porque se ela fosse feia, ia casar só uma vez. Mas 5 vezes. Ela entrava... Essa é a mulher que gosta, porque o cara fala, ela não gosta de casamento. Ela gosta muito, casou 5 vezes. Ela entrou dentro de uma igreja do André, por exemplo. O que ia acontecer com a Janaína, tua esposa? Ela ia segurar, não olha para ela não, André, não olha para essa mulher. Porque é uma mulher discriminada pelaquela sociedade que ela estava. Mas ao encontrar Jesus olhou para ela diferente. Inclusive, o 5º casamento dela não deu certo. Ela pegou um marido de outra, já estava em adultério. Jesus olhou para ela diferente de todos os pastores. Há uma maldição nesse negócio aí. E tirou aquela maldição. Porque houve até divórcios que não foi por adultério, foi confirmado por Deus. O Sila mesmo já pregou na igreja dele. Você já pregou na sua, que é o divórcio do rei Assuero com a Vasti, para casar com Esther, tá entendendo? E foi um divórcio que não foi por adultério, não foi por nada, mas foi para haver um casamento ali, uma união de Deus. Tem coisas que Deus não trata igual, Deus não trata todo mundo igual, todo pecado não é igual, Deus examina o coração do homem. O índio lá, igual não é esse pecado, falando, ele entende a tua vida, ele já nasce nu, aquilo é normal para ele. Você bota 2 criancinhas pequenininhas, brincando nua uma com a outra, não tem pecado nenhum. Se botar de 14 anos, 2 criancinhas nuas, vai dar problema, entendeu? Mas ele não tem maldade, porque a idade da inocência, o índio não tem maldade. Aquele homem que mandou vestir os índios, André, pastor, ele que tinha maldade na cabeça. Mas olha só, infelizmente hoje as tribos, a tecnologia já está lá, eles têm tablet, eles têm computador. Não, essas tribos já perderam as suas características. Não, perderam, a inocência. E a maldade já chegou. Não, Inclusive já tem casos de índios homossexuais. Era uma coisa que não se via, mas já tem relatos de índios que hoje já são declaradamente homossexuais. Porque se abriram os olhos. Então aí, meu filho, aí eu vou mudar. Aí agora eu vou chegar lá, então eu vou ter que trazer um princípio bíblico. Então agora tem... Porque eles mesmos já estão se vestindo, não é por causa dos missionários. É por causa do Ronaldinho, é a camisa do Brasil, é do Flamengo, é dos times. Então a cultura dos índios hoje, das tribos hoje, já não é mais aquela cultura dos anos Isso eu concordo, mas não estou falando dessas. Falando em tese de uma cultura... Daquela influência. Gente, existe gente isolada hoje que diz assim, são pecados em estar assim... Agora, se abriu os olhos, que nem Adão, ele estava, mas pode passar a ficar. Aquilo como pastor, entra o pensamento ocidental, meu irmão, entra o pecado, entra tudo, todos os valores. Aquilo que a gente tem falado aqui, bom senso e boa consciência para com Deus. Você vê que quando Jesus ele faz aquela oração em João 17, ele fala assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, da maldade. Não, então, além de Deus examinar o nosso coração, a Bíblia também fala assim, examinai o homem
o seu coração, né? Antes de tomar ceia, você deve se autoexaminar. Então, é questão de bom senso e boa consciência para com Deus, né? Eu acho que a gente usando o bom senso e a boa consciência para com Deus e para consigo mesmo, né? Eu acho que a gente vai lidar com muito mais facilidade com relação a esse assunto tão polêmico. Sobre a questão da lei civil de uma nação, ela tem que ser respeitada quando ela também, de novo, aquilo que muito bem disse o pastor Sérgio, quando ela não fere o meu princípio de fé. Por exemplo, você estava falando sobre questões de brasileiros ilegais. O Rio de Janeiro, o Brasil, tem milhares de rádio piratas, milhares de rádios que não tem concessão pública para funcionar. E a maioria né? E 99,9% são evangélicas de pastores. Pregando. E eu, inclusive, já preguei em rádio pirata, já fiz programa em rádio pirata, que confesso o meu pecado. Já fiz programa em rádio pirata. A maioria já fez. Né? A maioria já fez. Agora, eu entendo o seguinte... A exposição gera cura, né? Mas assim, não... Tô brincando, acho que a gente não pode ser hipócrita. Porque, assim, a rádio pirata... até que ponto realmente ela é pirata? Porque a Constituição tem lá o artigo que dá direito a todos à comunicação. Ela não foi ainda consolidada, nem ainda foi estruturada. Porque agora... também sabe que existe uma politicagem. Existe uma politicagem. Aí eu acho o seguinte, por exemplo, há pouco tempo na União Soviética, se você entrasse com a Bíblia, você era preso. E aí, não, mas eu não estou aqui para obedecer a lei civil, eu estou para pregar a palavra de Deus. Então, muito se debateu sobre... Agora eu te pergunto outras coisas. A Rádio Pirata prega o Evangelho? Prega. A Rádio Pirata alcança vidas? Prega. Vidas se convertem através da Rádio Pirata? Sim. Então, meu amado, eu acho que a questão aí é muito mais... É um pensamento perigoso. Não, é isso. E a gente está debatendo isso. Exatamente. Estamos debatendo isso. É um pensamento perigoso. Questão, né? Porque, assim, a lei do Brasil contra a rádio não é contra a pregação. Então, eu não posso também usar o exemplo da União Soviética, que é contra a mensagem, para se aplicar no Brasil. Você quer pregar a lei? Então, você quer pregar a palavra de Deus? Então, vá atrás dos meios legais para fazer como tal. Que nem, às vezes, vamos lá, construção de igreja. Hoje, em pesquisa, mas a gente está urbanizado. Tu precisa de uma licença de prefeitura. É difícil. Não, vou fechar ali a rua e vou fazer uma pregação, vou contra a lei porque eu vou pregar a lei deles. Calma aí. Porque a gente vai acabar embatendo, por exemplo, no direito dos outros. Aí o cara bota uma rádio pirata... Aí, por exemplo, a gente que está legalizado, ele interfere na gente. Aí eu pago o direito, pago o imposto, ele não paga nada e está interferindo no meu sinal. Sim. Mas eu entendo também o seu lado. Até que ponto também a politicagem segura... Eu não estou concordando não, entendi. Não, porque às vezes mas o pensamento é esse. Não, eu estou pregando a palavra de Deus e convém obedecer a Deus e não aos homens. Calma aí. Até que ponto a gente entende que a lei brasileira é contrária à lei de Deus? Eu não vejo nenhum. A Romanos 13 diz que a lei provém de Deus. Os magistrados, aliás, provêm de Deus. Paulo diz sobre isso. Mas quando a lei... Por exemplo, digamos que a PL 122 está tramitando. A PL 122 vai mudar a questões drásticas dentro da igreja. E se ela for aprovada, eu te pergunto, você vai fazer casamento de dois iguais? Tá preso. O senhor vai fazer casamento de dois iguais? E aí? Então o senhor vai preso, nós vamos preso? Nós vamos desobedecer a lei? Então, assim, claro que é complexo, não existe é pontual. Pontual, exato. Dentro do Brasil, eu acho que tem leis que vão contra, talvez por cima, tem leis que não vão. Existe um veredicto nesse assunto, né? Poxa, eu acho que existe uma definição, uma posição dos evangélicos em relação a essa lei. Vai ser negociável, vai um monte de pastor preso. Agora, sobre as leis de telecomunicações, é importante, é interessante colocar sobre isso. Não Porque eu acredito que mesmo a palavra sendo pregada, já está sendo concebida de forma errada. Aí você está levando a palavra genuína de Deus, mas a concepção, o testemunho ruim. Paulo disse que importa, contanto que Cristo seja pregado. Uns prega para que eu fique mais tempo preso, outros prega por porfia, outros prega por Aí eu entraria em outra área. Eu estou falando de telecomunicações, agora entra outra área. Tem muita igreja, até na Zona Oeste, igreja grande, que não tem só o alvará definitivo. Por quê? Porque realmente barra é parado nas leis. E não é só isso não, se você for falar tudo, você não vai conseguir pregar. Mas sabe qual é a morosidade? Mas quer ver uma dificuldade, pastor? Aí o cara faz uma rádio, deixa eu voltar para a rádio. Aí o cara faz uma rádio pirata. Tá pregando? Não, glória a Deus, vai ganhar gente mesmo. Tem aquilo. Agora, se um dia parar na tela, o Polícia Federal pegar e prender a igreja, o que vão falar? Não, perseguição religiosa. Calma aí, pô. Perseguição religiosa. Perseguição religiosa. Aí na igreja tá tudo errado. Posso dar um testemunho? Aí o cara não paga IPVA, tá prendido no seu carro. Perseguição. É porque é o carro do pastor. Perseguição religiosa. Deixa eu falar da rádio, deixa eu falar então da rádio. Aconteceu comigo. Eu estava fazendo um programa na rádio e chegou a Polícia Federal com a Anatel. E aí eu nunca fui dono de rádio. Só que a rádio é registrada. A rádio tem CNPJ, é difusora, tem todo, paga imposto, tudo lá. Só não tem a concessão para
usar os meios de comunicação. Mas a rádio é registrada. Entendi. A rádio não é pirata Entendi. totalmente. Aí chegou o policial, a dona da rádio abriu a porta lá mais branca do que a neve e me chamou. E o cara queria que eu fosse. Falei, meu amigo, olha só, presta atenção. Eu não vou, não sou dono de rádio. Eu aqui alugo, eu tenho um contrato com a rádio. Se a rádio é pirata ou não, isso é problema da Anatel. Quem tem que fiscalizar se a rádio é pirata é a Anatel. A mesma coisa se eu fosse num médico e o médico não tivesse o CREMERD lá e o senhor está sendo preso porque está indo no médico pirata. Não, eu não posso ser preso por ir no médico pirata. E nem também posso ser preso porque a rádio é pirata. E ele queria me levar. Eu falei, não, senhor. Aí chegou o dono da rádio. Se eu fosse um pastor mais bobinho ali, ele ia me levar. Eu falei, não, senhor, não vou, porque eu não sou dono da rádio. Eu peguei o contrato, eu tenho um contrato aqui com o dono da rádio, que a rádio tem CNPJ. Aí o dono da rádio foi. Ele pagou, foi processado e respondeu. Eu não entendo que foi perseguição, não. Vamos para o rápido break, porque isso levando uma coisa. Eu entendo o pastor Silas. Eu acho que tem umas complicações talvez maiores. Por exemplo, é errado comprar um CD pirata? Eu sei que o CD pirata eu estou comprando é pecado. Então eu sei que a rádio é pirata, por mais que não seja o dono, eu tô participando. É pecado? Não, eu estou comprando pirata. O pecado é quem faz o pirata, mas quem compra não é errado. Vamos debater isso, porque aquilo, são umas minúcias que a gente às vezes tem duas medidas, mas é interessante. E tem muita coisa aqui, por exemplo, enfim, eu vou falar depois aqui no próximo break. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já. Vai ser o programa Ready now to see it.